terceiro capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 13. 2 Pedro, terceiro capítulo, dos versículos 1 ao versículo 13. Para quem deu uma observada aí no grupo de aviso da igreja, foi colocado o tema lá, né? Como que é? Sem olhar, sem a cola? Parece que eu ouvi por aqui. Se Jesus voltar hoje, né? Se Cristo voltar hoje. E se Cristo voltar hoje? Vamos ler o texto? Estão pedindo para colocar ali o microfone. O pessoal da técnica acha que essas TV digital, está na mesma frequência. Os microfones sem fio estão na mesma frequência da TV digital. Aí quando alguém liga a TV por aí, dá esse problema. 2 Pedro, terceiro capítulo, versículo de 1 a 13, eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os escárnios, andando segundo as próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Queridos, eu propus dar o tema, mas vamos pensar de forma invertida. Mas e se Cristo não voltar? Hein, Juan? E se Cristo não voltar? Já parou para pensar? Ou nem deve ocupar o nosso pensamento essa ideia? O presbítero André já está me corrigindo aqui. Já está fazendo não com a cabeça, né? Para você que está em casa, não existe essa possibilidade de Cristo não voltar. Então é certo que Ele virá. É certo que Jesus virá. Pode ser hoje.
Mas pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, a gente não sabe o dia nem a hora. Nem anjos sabiam. Nem o próprio Filho Jesus, enquanto esteve aqui, sabia sobre esta data. Portanto, a pergunta ela tem sentido, no sentido de trazer para nós uma reflexão. Se Cristo voltar hoje, nós vivemos um contexto de colapso da nossa sociedade, onde há uma decadência moral. Quando nós olhamos o linguajar das pessoas, o que é promovido na mídia, o que é passado no jornal, às vezes decisões e ações que famílias tomam, pessoas até do nosso círculo bem próximo estão agindo. Ao olharmos a violência espalhada pelo mundo, ontem o jornal BBC, no seu site internacional, não no site brasileiro, mas no site internacional, por exemplo, publicou a reportagem de que foram encontrados 50 corpos no rio que divide o Sudão da Etiópia. 50 etíopes que foram mortos, a machadadas, a facãozadas, amarrados, amordaçados, por causa da guerra que acontece ali na Etiópia. Quem sabe alguns desses foram evangelizados pelo missionário Paulo, pela equipe de atletas da Etiópia. A gente não sabe, porque é daquela região. Quando nós olhamos o noticiário, as atitudes das pessoas, numa sociedade tão corrompida, e a gente não precisa ir longe em outros países, aqui no nosso. Irmãos, em torno de 500 mil abortos são praticados por ano no Brasil. 500 mil. Faz a conta aí. Em torno de 1.600 por dia no Brasil. Dados oficiais. A sua grande maioria abortos clandestinos. A pergunta é, morre mais gente das doenças ou de mortes provocadas? É para a gente pensar, amados. Vemos também a desvalorização do ser humano. Nos Estados Unidos, recentemente, uma pessoa foi presa por maltratar um animal e a condenação dela foi 3 anos de prisão. E uma mulher, por ter praticado um aborto, ela pagou fiança e foi liberada e voltou para casa. Desvalorização do ser humano. Enfim, se nós observarmos, existem na nossa sociedade muitos valores, muitos princípios que são contra a Escritura, contra a palavra de Deus. Resumindo, estamos já vivendo um tempo de apostasia. E apostasia nós podemos crer à luz das Escrituras, que é um dos aspectos finais desta volta de Jesus. Praticamente nós podemos dizer que faltam poucos elementos para esta volta de Cristo. Um deles seria o Evangelho ser pregado a toda a nação, que ainda falta, algumas tribos, alguns grupos de povos no mundo que falta ouvir do Evangelho. E um outro fator que ainda falta para a volta de Jesus seria a manifestação do anticristo, a grande tribulação. E a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparando a sua família para enfrentar, se for necessário, esta grande tribulação? Será que nós estamos preparados? Se alguém vier tomar alguém da nossa casa e dizer, tá bom, eu libero a sua esposa, libero os seus filhos, mas você tem que negar Jesus, senão nós vamos levá-los e eles vão ser escravos. Irmãos, não se assustem. Os tempos são maus. Por isso essa pergunta é bem pertinente. E se Cristo voltar hoje? E se Cristo voltar hoje? Se você por acaso soubesse que Cristo iria voltar hoje, você agiria de forma diferente que tem agido até hoje? Hein?
Será que você abraçaria alguém? Será que o seu foco de investimento financeiro seria diferente? Hein? Pensa aí um pouquinho. Você pediria perdão a alguém? Se você soubesse que Cristo iria voltar hoje, essa semana, por esses dias. Abra comigo, deixe marcado aí o texto de 2 Pedro, e abra comigo o texto de Mateus 24. Peço licença aos irmãos, a gente volta daqui a pouquinho. Observe o que Mateus 24, a partir do versículo 36, Mateus 24, a partir do versículo 36 vai nos dizer. Você que está em casa, abra aí sua Bíblia também, acompanhe, hein? Mateus 24, a partir do versículo de número 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui. Meus queridos, como que estavam as pessoas no tempo de Noé? Como que as pessoas ímpias estavam agindo no tempo de Noé? Fazendo o que sempre fazem, impiedade. E talvez você fale assim, mas casar é algo ímpio? Não é isso. Comer e beber é algo que diz respeito à impiedade, é uma atitude de um ímpio? Não. Mas o que o texto está dizendo é que as pessoas estavam vivendo a sua vida normal, a sua vida cotidiana, achando não vai acontecer. Não vai acontecer. Noé foi falando. E quem entrou na arca, irmãos? Quantos entraram na arca? 8 pessoas. Segundo os matemáticos, eu não sou assim tão bom na matemática, mas segundo os matemáticos, contando de Abel, pela narrativa, fulano viveu tantos anos, fulano viveu pelas gerações que viveram, desde Abel até Noé, calcula-se que talvez a população daquela época já era em torno de 20 milhões de pessoas. 20 milhões no tempo de Noé. Quantos que se salvaram, irmãos? Apenas 8 pessoas. Apenas 8 pessoas deram ouvido. A palavra de Deus nos diz, muitos serão chamados. O que completa? Poucos escolhidos. O chamamento está aí. O convite está aí, poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que ouvem de verdade, poucos são aqueles que dão razão, respondem de forma positiva a esta escolha do Senhor Jesus. A minha pergunta continua para você, se você soubesse que Jesus voltaria hoje, ou vai voltar hoje, as suas orações como seriam? Você falaria de repente de Jesus de uma forma mais enfática? Como aguardar, irmãos, a volta de Jesus? O texto que nós lemos, ele começa da seguinte forma, 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 1 e versículo 2 diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos profetas. Bom, amados, o que Pedro vai fazer aqui, e ele usa essa expressão amados, justamente porque esse povo era amado de Deus, e ele também amava, e ele queria o bem desses irmãos que estavam sob perseguição, esses irmãos que estavam sofrendo. Esses crentes aqui estavam passando por momentos difíceis, e já foi inclusive orado aqui, já foi comentado aqui na nossa abertura, desse tempo de sofrimento que às vezes estamos passando, e tantas adversidades na sociedade que vivemos. Mas Pedro está recordando, ele vai dizer,
eu quero que vocês recordem, despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, recorde as palavras, que foi dita por quem, irmãos? Pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Não é palavra inventada pelo apóstolo Pedro, não é algo da sua mente, que ele inventou, que ele criou, mas Deus mesmo é que tinha revelado para os profetas. E se nós olharmos no Velho Testamento, a grande maioria dos profetas, tanto os que a gente chama de profetas maiores, que têm textos maiores, quanto profetas menores que escreveram textos menores, eles falam da volta de Jesus. Não da primeira vinda, mas da segunda vinda. Falam também da primeira vinda, mas a grande maioria deles falam mais dessa segunda vinda de Jesus que nós estamos aguardando do que da primeira vinda. Inclusive tem um texto, se você puder abrir aí, e os meninos puderem projetar aqui, o Calebinho ali, né, Caleb? Isaías 61, Caleb. Versículo 1 até o versículo 3. Esse eu não tinha falado com o Caleb para colocar, não. Aí, ó, eficiência. Vamos ler juntos, irmãos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Terceiro, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Até aqui. O primeiro versículo vai falar da primeira vinda de Jesus. Tanto é que quando Jesus vem, ele se apresenta como esse que é a resposta desse primeiro versículo de Isaías 61. Mas o versículo 2 e o versículo 3 vai falar justamente dessa segunda vinda. Não é isso que nós estamos aguardando, amados? O dia em que não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Eu aguardo esse dia, e você? Você aguarda esse dia? Eu aguardo esse dia. E Isaías já tinha falado sobre isso. Isaías, nesse capítulo 61, ele fala tanto da primeira vinda de Jesus, e ele veio, quanto apresenta para nós essa segunda vinda, porque ele vai consolar, ele vai nos proporcionar, amados, esta coroa, e a vitória já está garantida, porque foi Cristo que garante, quando ele morre ali na cruz e ressuscita em meu lugar e em seu lugar. Glória a Deus, amados, por tão grande bênção. E Pedro então vai dizer que Jesus tinha anunciado essa verdade, que os profetas tinham anunciado, que os apóstolos tinham anunciado. Nós poderíamos aqui citar vários textos que mostram, mas o tempo urge, né? O Rodrigo ali, que está de diácono hoje, junto com o Giovanci, não dá para parar o cronômetro, né? O relógio ali. Terceiro versículo e quarto versículo, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, voltando lá para o nosso texto básico, né? 2 Pedro, terceiro capítulo, versículo 3, versículo 4, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui, amados, Pedro vai mostrar para aquela igreja e mostrar para cada um de nós que chega um tempo em que vão aparecer aquelas pessoas que são os enganadores. Primeiro ele faz uma lembrança aos irmãos, olha, os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram sobre a vinda de Jesus. Mas, antes desta vinda, vai acontecer de surgir pessoas que vão escarnecer, pessoas que vão tentar enganar. Eles vão falar que nada, não vai acontecer isso não.
Vocês estão enganados, vocês estão perdendo tempo. Para que ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Para que uma vida de santidade? Para que priorizar Deus? Aproveite a sua vida. Olha, desde que eu sou pequenininho eu ouço que Jesus vai voltar. Não é assim? Já usaram esse argumento com você? Meus irmãos, os enganadores estão aí. Estão dizendo: viva a sua vida. Faça o que você quiser. O negócio é se esbaldar. Olha, a sua prioridade não deve ser as coisas eternas, a sua prioridade pode ser o aqui e agora. Algumas igrejas fazem até seus slogans: pare de sofrer, a mão de Deus está aqui, e aí você vai ser abençoado, e por aí vai. E infelizmente, amados, há uma distorção tão grande do Evangelho, que a gente vê cada faixa absurda nas portas das igrejas, em nosso país, vários tipos de campanha, vários tipos de promessa, e algumas delas, irmãos, parece até que aquelas brincadeiras que as pessoas fazem na internet, do tipo: o seu dízimo aqui é mais barato, se você entregar o dízimo fielmente, você vai concorrer a um bem, e por aí vai. São enganadores, irmãos. Não apontam para a volta de Jesus, não aponta para esse dia, que Pedro aqui vai falar mais à frente. Versículo 5 até o versículo 7, o texto continua e diz para nós: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Meus queridos, o ímpio, o falso profeta, ele vai tentar de todas as formas enganar, ele vai tentar de todas as formas nos distanciar do propósito de Deus, e eles vão tentar mostrar para nós que não é esse o propósito da volta de Jesus, que não vai ter dia do juízo, que não vai ter nada disso, que não vai ter destruição do ímpio. Inclusive tem uma denominação que muitos até consideram ela como evangélica, que prega que a alma vai se acabar, aniquilamento da alma, mas é seita. Se nós fôssemos aqui, quero abrir esse parênteses, se a gente fosse acreditar no aniquilamento da alma, servir a Deus seria perda de tempo, aqui e agora. Porque se a alma vai acabar, é melhor aproveitar a vida aqui, ué. Não é? Porque ela vai acabar mesmo. Mas não, a palavra de Deus nos garante que nós somos feitos para a eternidade. O escolhido de Deus, o salvo em Jesus, vive a eternidade com Ele. Agora o ímpio, não. O ímpio é a eternidade longe de Deus, sem paz, sem alegria, sem prazer nenhum, sofrendo eternamente. E por que isso vai acontecer? Por causa da palavra poderosa de Deus. Assim como Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas, pela sua palavra vai vir o juízo. Lembra de Gênesis? Como que Deus criou? Haja luz, haja dia, houve dia. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Assim vai ser na sua volta. Deus vai agir, Deus vai falar, e a palavra de Deus é verdadeira. Ela não volta atrás, ela não muda. E a palavra de Deus está nos mostrando que pela mesma palavra com que foi criado, tudo agora está entesourado para esse dia do juízo e o dia da destruição dos homens ímpios.
Versículo 8 e 9, vamos ler juntos? A como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Bom, primeiro, no versículo 8, ele vai falar sobre a questão, fazendo aqui uma analogia de palavras, dizendo que para Deus não tem dia igual nós contamos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia só. E um dia para Deus é como se fosse 1000. Não tem como fazer essa medição é coisa nossa. Então nós medimos 1 ano, 2, 10, 20, 50, 100 anos, 200 anos e por aí vai. Agora Deus, por ser eterno, Ele não está preso a isso. Bom, então por que Jesus ainda não voltou? No versículo 9 Pedro vai explicar. Ele vai dizer: por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. A promessa, ela não tardou, mas por causa da sua graça, da sua misericórdia, por causa do seu amor, é que ele ainda não voltou. Por quê? Olha o finalzinho do versículo 9. Para que todos cheguem ao arrependimento. Todos aqui é o quê? Toda a humanidade? Não. Todos aqueles que serão salvos pela graça maravilhosa de Jesus. Ainda tem alguém que falta se converter. Tem alguém que falta se arrepender. Que falta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você sabe quem é essa pessoa? Você sabe ou não? Você sabe? Pode ser o seu pai. Pode ser a sua mãe. Pode ser o seu irmão, pode ser o seu filho, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu colega de trabalho. E quem é que vai falar para essa pessoa sobre Jesus? Sobre uma vida com Deus, sobre a eternidade, sobre esse dia do juízo? Quem é que vai falar, irmãos? Somos nós, é eu e você. Então nós vamos falar aqui, agora, hoje, enquanto tem oportunidade. E se eu souber, e se Cristo voltar hoje? Será que eu falei de Jesus? Será que eu testemunhei de Jesus? Será que eu chamei as pessoas ao arrependimento? Pedro talvez estivesse aqui no versículo de número 10, uma ideia sobre a mulher grávida. Olha o que ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Vai ser de supetão. Geralmente, quanto tempo de gravidez? 40 semanas, não é? 40, não é isso? É isso, né, Ju? Homem não presta muita atenção nessas coisas, não. 40, né? 40 semanas. No máximo 42. Mas vamos pegar o número aí do 40. Com 38, o bebê pode vir? Sim ou não? Olha lá, o Vicente, 38, apressadinho, abençoado. Aí, ó. Aí, os aí ali também, 38. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com 38 semanas, a família já está com a bolsa pronta? Às vezes não, né? Fala, não, ainda vai chegar. Falta 2 semanas ainda. Eu ainda vou lá comprar mais alguma coisa. Pode vir com 39 e 6 dias, né? 39 semanas e 6 dias. Pode vir com 40 semanas.
A gente não sabe. Como saber? A mulher começa a sentir lá algumas contrações, né? Às vezes acontece igual com Délia, do Natan, né? Está na hora, vai ou não vai? Não, não é, volta para casa. A gente não tinha carro, Miqueias passava todo dia lá em casa. Vinha do serviço, passava lá e perguntava. Passava lá e perguntava. Não tinha celular igual hoje, né? Na época o nosso celular era a casa da Dona Marlene, que tinha telefone lá, a gente dava os recados, ligava, ouvia, né? Mas eu não sou velho não, tá, gente? Até que chegou a hora. E chegou na hora que eu estava ocupado. Eu estava num congresso de mocidade. E eu era delegado e tinha coisa para resolver no congresso da mocidade. Aí corre para o hospital, aí vai para outro hospital, aí deixa lá, a médica fala, pode ir embora, depois você volta. E aí vim embora para o congresso em Itacibá, fiquei lá, pedi para ler os relatórios primeiro e tal, mas com a cabeça lá, né? E corre para lá de volta e etc. Aí nasceu Natan. Agora pensa a volta de Jesus. Eu e você não sabemos a hora, o dia, nem o momento. Mas o texto vai falar para nós que virá de repente. E aqui ele usa a figura também do ladrão, né? Se você soubesse que viria o ladrão, você ia ficar esperando. Você ia chamar lá alguém para te ajudar, um segurança, ia estar atento. E aqui vai mostrar que vai acontecer coisas. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Eu não imagino, não consigo nem imaginar o que vai ser isso aqui. Você sabe quantas galáxias existem? Gustavo, Natan, o cientista aí. Mais de 200 bilhões, não é isso? Aí pensa, só a nossa galáxia já é grande, imagine todas elas virando um rebuliço de galáxias, batendo e caindo. Alguém aqui já viu um terremoto? Já viu? Já esteve num lugar onde teve um terremoto? Alguém já esteve aqui? Alguém? Alguém? Você já viu imagem de terremoto? Imagem? Eu vi um cara falando que uma vez ele estava num terremoto, num lugar onde teve um terremoto, e parece que o prédio ia vir para cá, e ele veio assim. Quando ele foi olhar, o de cá também parece que vinha para cá. E ele ficou meio perdido. E agora, eu corro para onde? Para cá ou para lá? Porque o negócio balançava de todos os lados, e ele ficou meio perdido. Isso por causa de um terremoto. Imagine isso aqui que o texto está falando para nós. Elementos se desfarão abrasados, os melhores aços, as melhores estruturas se desfazendo, se derretendo. A terra e as obras que nela existem serão atingidos. É um dia, amados, de manifestação da ira de Deus. A palavra de Deus chega a nos dizer, como se fosse uma redundância, que diz assim, furor da ira. Ira já é algo terrível, não é? Não é? Uma ira de uma pessoa já é algo terrível. Agora imagine a ira de Deus. Agora imagine o furor da ira de Deus. É porque Deus é santo. Lá em Apocalipse vai falar das taças sendo derramadas, que expressam esse furor da ira de Deus. Por que isso vai acontecer, irmãos? Significa que Deus é mau? Hein, Cidinha? Não. Significa que Deus é justo. E significa que Deus é Deus. Porque se Deus não exercer justiça, Ele não é Deus. Porque se Ele não executar esta justiça, isso vai ferir a sua própria palavra e a sua própria santidade.
Por isso, vai acontecer esse dia. E esse dia aqui, que começa a ser descrito no versículo 10, é o fim da graça, é o fim da misericórdia. Não tem mais oportunidade. Mas para os salvos em Jesus, é dia de glória, é dia de celebração, é dia de vitória. Mas o texto continua e o versículo 11 vai dizer assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Bom, o texto vai mostrar para nós, na parte A, ele está encerrando essa parte do juízo, dizendo que estas coisas hão de ser assim desfeitas. Mas a parte B vai dizer: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Calvino, explicando esse texto, ele vai dizer que esta ação de Deus, esse jeito de Deus agir, é para nos despertar do sono, da preguiça, do marasmo. Então eu e você devemos pensar: eu tenho vivido uma vida santa, eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus, eu tenho estado atento e eu tenho vivido de forma que Cristo pode voltar hoje. E eu pergunto mais uma vez: Cristo pode voltar hoje, irmãos? Sim ou não? Cristo pode voltar hoje. Porque um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como um. E Deus pode fazer o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Ele não está preso a teorias humanas. Ele está preso à sua palavra, à sua própria vontade. E amados, muitas vezes nós perdemos o foco sobre a volta de Cristo. E quando nós perdemos o foco sobre a volta de Cristo, sobre esse dia final, sobre esse dia do juízo final, quando nós perdemos esse foco, nós acabamos dando mais vazão a nossos desejos meramente carnais, humanos, a esta vontade carnal. Bom, então como devemos cumprir isso aqui que Pedro vai alertar? Viver em santo procedimento e piedade, esperando esse dia, esperando e apressando. Primeiro texto que eu quero ver com os irmãos é João capítulo 14, versículo de número 15. João 14, versículo 15. Pode colocar para a gente aí. Vamos ler juntos? Como então, amados, viver? Obedecendo os mandamentos. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Minha pergunta é: você ama a Deus? Uma coisa está intimamente ligada à outra. Quem ama, obedece. E quem obedece é porque ama. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem realmente amado a Cristo? Outro texto, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos ler juntos? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como devemos viver? De modo digno do evangelho. Firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus queridos,
É tempo de estarmos firmes na palavra de Deus, de estar firmes em Jesus. É tempo de estarmos juntos, unidos cada vez mais uns aos outros, por causa da fé em Jesus. Quero ilustrar isso. Não sei se você já viu esses vídeos de leões querendo pegar uma manada de búfalo. E os leões vão rodeando, e observando, e observando. E eles começam então a andar em volta, até que o bando resolve correr. Aquele que corre separado do grupo é o que está mais fraco. É aquele que vai ficar sozinho. E esse que vai ficar sozinho, os leões atacam e matam e destroem e comem. Digita na internet, não agora, tá? Depois. Você vai ver lá vídeos de leões atacando manada. Você vai ver que eles vão observando, para ver qual que é o mais fraco, qual que vai se afastar do grupo, qual que vai ficar sozinho. Na vida cristã também, irmãos, é assim. Aquele que se afasta, aquele que vai ficando sozinho, aquele que vai ficando longe, cada vez mais ele vai se enfraquecendo espiritualmente, se enfraquecendo, até que o diabo toma conta. Até que ele não tem mais força para lutar. Como aguardar, amados, a volta de Cristo? Vivendo de modo digno, de modo santo, juntos, firmes, por causa da palavra de Deus, por causa do amor a Deus, amarmos a Cristo. Bom, para a gente partir para o nosso encerramento, se você sabe que tudo isso está reservado então para juízo, que tudo aqui vai se acabar, no que você vai dedicar a sua vida? Onde você vai investir a sua vida? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Eu vi um pastor falando há pouco tempo algo interessante, que ele não queria emprestar o carro para a esposa, porque ele tinha medo da esposa arranhar o carro. O carro é novo, 0 quilômetro, e você, mulher, não sabe dirigir muito bem e tal, papapá. Mas aí, com muita insistência da mulher, né, ele foi e deixou. Na primeira vez que a mulher saiu, arranhou o carro. Mas não é porque é mulher. Deus mostrou para ele o seguinte, ele parou para pensar e falou assim, sabe por que Deus permitiu esse carro ser arranhado? É porque carro é para ser arranhado mesmo. Não tem um carro que não fica sem um arranhado. E é para mostrar que esse carro está reservado para o dia do juízo também. Se Jesus voltar hoje, você vai levar o carro para o céu, irmão? Hein? Você vai levar o seu apartamento para o céu, a sua casa para o céu? Vai ou não? Então eu acho que Deus permite às vezes alguns arranhões, alguma sujeira na nossa casa, né? Um trincadinho, a tinta vai desbastando. São pequenos sinais de que isso tudo vai se acabar. Então, meu querido, por que a gente se desgastar com as coisas daqui? Eu não estou falando que a gente não deve ter as coisas aqui. Nosso coração não deve estar nelas. Nosso coração deve estar nas coisas eternas. Agora pense se a gente investe naquilo que é eterno. Hein? Qual a recompensa? Já pensou em várias pessoas que poderiam ser convertidas por causa da minha ação e da sua ação em prol disto, daquilo que é eterno?
Eu não sei aqui quantos já assistiram aquele filme A Lista de Schindler. Já assistiram esse filme? A Lista de Schindler. É um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão do nazismo. E este homem do filme, ele era uma pessoa rica e ele tinha uma fábrica e ele usava o seu dinheiro para comprar pessoas, para libertá-las de ser mortas pelo nazismo. E essa cena ela me chama a atenção, porque no final do filme ele olha para o relógio e ele diz: se eu tivesse vendido o relógio, daria para mim comprar mais pessoas. Eu poderia ter salvado mais um, mais dois, 3 ou 4 pessoas, talvez. A pergunta para mim e para você é: e se Cristo voltar? Você fez o que tinha que ser feito? Se Cristo voltar hoje, você fez o que deveria fazer? Você testemunhou de Jesus? Você falou sobre o novo céu e a nova terra? Porque aqui vai dizer, na parte B do versículo 12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Mas vamos ler juntos o versículo 13? 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ah, irmãos, que bênção, que bênção. Aqui pode ter injustiça, aqui as coisas podem ser desfeitas, aqui nós podemos ser provocados, aqui às vezes nós sofremos, passamos por adversidades, mas aquilo que é de Deus é eterno, e aquilo que é eterno não tem fim. E o reino de Deus é paz, é justiça, é fidelidade. Quero terminar, irmãos, convidando você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse 21, que vai falar desta realidade que eu e você tanto aguardamos e que Pedro estava apontando, desse reino de justiça. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 7. Você em casa também, abra aí, leia conosco. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 7. E aí eu encerro. Leiamos, diz assim juntos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E se Cristo voltar hoje, nós estaremos lá. Lágrimas sendo secadas, dores já não existirão. O Senhor é o nosso Deus eterno, e nós estaremos face a face com Deus. E de repente eu vou olhar para o lado: ué, Juan, você está aqui também? Que bênção. Floriano,
e assim sucessivamente. Você almeja esse dia, meu irmão? Eu almejo esse dia. Mas enquanto estamos aqui, vamos viver como se Cristo voltasse hoje. Vamos viver como se Cristo voltasse agora. Sendo assim, nós temos que buscar viver essa vida de santidade. Sendo assim, nós precisamos estar mais unidos uns aos outros. Porque o inimigo de nossas almas vai tentar de tudo para nos afastar uns dos outros. E principalmente de Deus. E nós precisamos anunciar o Evangelho àqueles que ainda precisam ouvir do Evangelho. Esta pessoa que precisa ouvir do Evangelho, ela pode estar aqui do outro lado da rua, mas ela pode estar do outro lado do mundo. E eu e você precisamos estar envolvidos na missão de Deus. E nós precisamos cumprir o propósito dele. Que Deus possa nos capacitar, irmãos. E que nós possamos sair daqui para nossa casa pensando, refletindo sobre isso. Se Cristo voltar hoje, eu estou preparado para encontrar com Ele. Mas eu quero que outros também conheçam Jesus e vivam esse Evangelho. Eu preciso pensar e investir toda a minha vida naquilo que é eterno, naquilo que realmente é duradouro. Que Deus, irmãos, possa nos capacitar a isso. Amém. Lembrando que